Hoje quem vai apitar o jogo é o senhor Wilton Pereira Sampaio. É mais um péssimo árbitro do quadro de arbitragem de futebol brasileiro. Heitor, mas veja só, ele já foi árbitro FIFA, ele é árbitro FIFA. Alguém leve isso em consideração, um emblema aqui de árbitro FIFA? Alguém leve isso em consideração, de verdade, gente, alguém leve isso em consideração. Os árbitros FIFA aqui do futebol brasileiro são os piores. Não é que eles são os melhores, não. Esses aí que são os piores, que cometem mais escândalos ainda. Então, eu não tô nem um pouco tranquilo com essa arbitragem no jogo de hoje. Todo vídeo pré-jogo a gente tem que abrir falando sobre arbitragem. Por quê? Interfere diretamente no resultado. Interferir no jogo contra o São Paulo. A sorte é que Caleri perdeu um gol, chutou a bola para fora do estádio. E interferir no jogo contra o Palmeiras. Aí, pra gente, para o nosso azar, entre aspas, Piquerez foi lá e fez o gol. E o Sport perdeu o jogo por 2-1. Mas assim, o Sport está se mostrando um time bem competitivo, foi competitivo contra o São Paulo, foi competitivo contra o Palmeiras, não merecia perder nenhum dos dois jogos, poderia até vencer a partida. O que faltou, Heitor? Repertório no elenco, profundidade no elenco. Capacidade no grupo para você olhar para o banco de reservas e, porra, no segundo tempo, eu vou colocar, sei lá, Atêncio e, sei lá, paciência para mudar um pouquinho o ritmo do jogo e o Sport vencer a partida. Eles achando uma finalização de fora da grande área, uma jogada em triangulação, uma cabeçada, uma definição mais apurada. Faltou profundidade no elenco, gente. Não vou entrar em debate agora de arbitragem, mas faltou qualidade no grupo. Nosso time titular é bom, o nosso banco é horroroso, é horrível. Qual é o nosso banco de reservas hoje, que a gente olha hoje, dia 12 de abril, que, pô, esse cara aqui vai entrar e vai nos ajudar na temporada? É assim, com consistência, Atêncio hoje, que vai estar no banco de reservas. E com muita boa vontade você pode pensar ali no Johan, talvez, mas é de vez em quando que ele vai ajudar. Cara, o nosso banco é limitado, então a gente tem que entender também que não é só questão de, o trabalho de Pepe é bom ou ruim na Série A. Para mim, até o momento, o trabalho de Pepe é bom na Série A. Tem suas limitações? Tem. Até acho que no jogo contra o Palmeiras ele demorou muito para mexer e tal. Mas você olha para o que o Sport apresentou até o momento, nos dois primeiros jogos, passa a perspectiva que, com um pouco mais de ajustes e torcer muito para que Barleta melhore ainda mais, torcer para que Carlos Alberto melhore bem mais do que ele até agora não apresentou nada, torcer para que Lobato melhore um pouco mais, torcer para que Pablo melhore um pouco mais. As nossas peças têm que tem que melhorar, tem que evoluir durante a temporada. Se isso acontecer, a gente não cai para a Série B. Não cai nem a pau. E acho que hoje é um jogo que a gente pode fazer uma ferida lá em São Januário. Carilli, não sei se corda bamba é a melhor expressão do mundo, porque a corda bamba é, perdeu hoje, caiu. Eu não sei se Carilli, se o Vasco perdeu hoje, Carilli já é demitido. Porque o próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo, que é um clássico. Aí você fica na paranoia, né? Pô, se perde hoje do Sport de 1-0, demite Carilli, mas vai pegar um Flamengo sem treinador. Pode ser pior. Ao mesmo tempo, se perde hoje pro Sport, o torcedor do Vasco vai pensar, porra, se perdeu pro Sport hoje, é lógico que vai tomar uma enfiada, uma goleada do Flamengo, e tu demite Carilli logo. Então veja como é paradoxal e complexo. Porque tu ir para um clássico sem treinador também, às vezes é complexo demais. Então, às vezes é complicado. A gente já viu times tomar goleadas em clássicos e sem treinador, jogando sem treinador. Então é melhor sem treinador do que com Carilli. E com auxiliar técnico e tal, e com interino ali é até melhor. Aí, meu irmão, eu não posso falar isso, afirmar isso, se eu não tô acompanhando o Vasco profundamente. Pelo que eu percebo dos comentários, pegando a temporada, o trabalho de Carilli é muito ruim. O que me espantou no trabalho de Carilli nos últimos dois jogos não foi nem exatamente o futebol apresentado, mas sim a escalação. Ele poupou contra o Corinthians na Química Arena. Poupou a esmagadora maioria de titulares para jogar contra o Porto Cabelo. É Porto Cabelo, tá com Porto Cabelo, gente, pelo amor de Deus, time de Série C e D. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Se você espelhar o Porto Cabelo no Brasileirão, é um time de Série C e D. Então, assim, o que me espantou foram as escalações de Carilli, burras, inclusive. Aí sim, porra, não faz sentido. Tu poupar contra o Corinthians para jogar contra o Porto Cabelo, tá ligado? Aí você desgasta um pouco mais o grupo de jogadores. Inclusive, Coutinho poderia ser um desfalque pro jogo de hoje, vai jogar, mas poderia ficar de fora, porque ele jogou contra o Porto Cabelo e sentiu ali durante a partida, né? Mas o Vasco venceu por 1-0, poderia ter feito muito mais gols e Carilli saiu correndo para os vestiários, mesmo após uma vitória contra o Porto Cabelo. A torcida do Vasco está muito satisfeita e hoje vai ter uma pressão, óbvio, inicial contra o Sport, uma pressão, uma atmosfera favorável ao Vasco, mas se o Sport começar o jogo conseguindo controlar a posse, conseguindo marcar bem e saindo em transição e achar um golzinho, nem precisa achar um golzinho. O jogo terminou no primeiro tempo 0-0, o Sport bem na partida, a torcida do Vasco vai xingar a Carilli do início até o final do segundo tempo, mesmo se o Vasco vencer o jogo de hoje. Então, assim, se a gente conseguir fazer um bom jogo,
Os primeiros 15 minutos vai dizer muito o que é que vai ser a partida do Sport e a atmosfera de São Januário. A gente pode reverter o quadro. De uma pressão contra o Sport, de uma atmosfera contra o Sport, se tornar uma atmosfera contra o próprio Vasco, que a gente tá percebendo aí no recorte recente. A torcida do Vasco, porra, faz uma festa muito bonita em São Januário, mas a gente sabe que tem momentos que se volta contra o time também. E acho que hoje é um jogo que isso pode acontecer. Enfim, vamos trazer aqui o cenário de tabela de classificação, tá, rapaziada? Histórico, prováveis escalações, mano a mano rápido, todos e todos. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez entrando em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Seguinte, rapaziada, tabela em tela aqui para vocês de classificação da Série A. Obviamente que já foi os 3 pontos contra o Palmeiras, no caso 1 ponto, né? Paciência, a não ser que tenha uma reversão na STJD, mas por enquanto o Sport perdeu o jogo. Infelizmente, o Sport tem 1 ponto, tá na zona do rebaixamento. Se me perguntassem um mês atrás, antes de começar os jogos, Heitor, tu assinaria 3 pontos nos 3 primeiros jogos? Eu assinaria. Heitor, tu assinaria 2? Você já começa a pensar um pouco, porque, porra, dava para empatar com o São Paulo, dava para empatar com o Palmeiras, dava para empatar com o Vasco. Mas ainda assim não é nenhuma loucura 2 pontos em 3 jogos. 2 pontos em 3 jogos não é nenhuma loucura o Sport conseguir fazer, pela razão óbvia, gente. A gente tem que entender o nível de adversário, tem que entender o momento, tem que entender o fator casa. A gente jogou 2 jogos fora, com o de hoje, né? Vai jogar 2 jogos fora e um em casa. Então tem que se entender o contexto. Somar 2 pontos contra Vasco, Palmeiras e São Paulo, nesse contexto, não é nenhum absurdo, tá ok. Não tá bom, mas também não tá péssimo, tá ok. Tá regular, tipo nota 6 ali o campeonato do Sport. Talvez o Sport até saia da zona do rebaixamento se empatar o jogo de hoje, dependendo da combinação de resultados, né? Então o empate hoje não é de todo ruim, não. Não acho resultado ruim. Agora, Heitor, 1 pontinho nos 3 primeiros jogos é ok? Não, é ruim já. Aí já é abaixo, tem que somar pelo menos 2, né, irmão? Tem que somar 2, até porque hoje, não vou dizer que é um confronto direto, porque o Vasco, na teoria, tem um elenco melhor do que o Sport, e em tese é um time que a gente olha e fala, porra, vai ser de 13º para cima. Óbvio, tem o risco de, se o trabalho do treinador for ruim, de perigar ali na briga para não cair em vários momentos, mas em tese o Vasco eu acho que não cai para a Série B não, tá, gente? Pode correr riscos, mas eu acho que não cai. Já o Sport tem bem mais riscos do que o Vasco, por razão óbvia. Eu tava voltando agora para a Série A, o investimento do Sport é menor do que o do Vasco, pegando o recorde dos últimos 2, 3 anos, então tem que se entender todo o contexto, tá, gente? Agora, o próximo jogo, agora sim, vamos lá, pegando o contexto mais uma vez, né? E aí o Sport, depois de conseguir esse 1 ponto só nos últimos 2 jogos e perder o jogo contra o Palmeiras por causa da arbitragem, o Sport ele vai pro jogo pressionado a pontuar, pelo menos. Tem que pontuar hoje, não tem pra onde. E tem que buscar os 3 pontos, que dá pra vencer do Vasco no São Januário. Heitor, tu acredita que vai vencer? Tu bota as fichas que o Sport vai vencer junto no São Januário? Não, não boto. Sendo bem sério, não boto. Não acho que o Sport vence hoje lá em São Januário. Vou torcer muito para que isso aconteça. O time tem capacidade para fazer isso. O que o Sport apresentou, sim, você olha e fala, dá para vencer São Januário? Dá, tudo isso dá. Mas aquele feeling do torcedor, né? Que o torcedor do Sport sabe muito bem. A gente acompanhou o clube faz 20 anos, 25 anos, 30, 40, 50 anos. Eu não tenho convicção nenhuma que o Sport vai vencer o jogo de hoje, sendo bem sério, zero. Não acho que o Sport vence o jogo, mas vou torcer muito para que isso aconteça. Ó, o jogo vai acontecer 9 horas da noite, transmissão pelo Sport TV para todo mundo acompanhar e também pelo Premier, tá, gente? A derrota é um resultado bem ruim, a gente pode até cair para a lanterna da competição, dependendo da combinação de resultados também, tá, rapaziada? Seguinte, gente, histórico aqui, rapidez para vocês. O Sport, a última vez que enfrentou o Vasco em São Januário e venceu foi lá em 2012, que foi o ano do rebaixamento da gente. A gente venceu o Vasco por 3-0, com o Hugo deitando e rolando, com o Felipe Azevedo deitando e rolando, com o Cicinho deitando e rolando. Foi o melhor jogo do Sport, talvez, fora de casa naquela Série A. O Sport jogou muita bola. E surpreendeu a todos, porque ninguém esperava o Sport golear o Vasco fora. E venceu. Caiu em 2012 para 2013 e 2013 para 2014 voltou para a Série A. De lá para cá, o Sport não sabe o que é vencer do Vasco em São Januário. Até na própria Ilha do Retiro, o Sport não tem um retrospecto tão favorável assim, tão absurdamente que vence todos os jogos, não. 2022 foram 2 empates na Série B. 2020, 2 derrotas do Sport, o Vasco venceu as 2 vezes. 2018, uma vitória e uma derrota na Ilha e uma derrota em São Januário. 2017, um empate e uma derrota.
2015, uma derrota e uma vitória, um vitória na ilha e derrota lá. E é isso, pegando recorte recente. O Sport pede muito mais do que ganha do Vasco, pegando o recorte aqui geral dos jogos, tá? Espero que hoje seja um dia de exceção, que o Sport consiga vencer e convencer também, que eu não acho nenhum abismo. Ah, então tu descarta. Não, velho, eu não descarto nenhum pingo. Acho que o Sport tem capacidade sim para vencer o jogo. Rapaziada, para ver as escalações, vamos lá. No gol, Léo Jardim e Kaique França. Não tem comparação, né, gente? Um é milagreiro, um garante permanência e o outro, até o momento, não é esse tipo de goleiro milagreiro. De vez em quando ele vai fazer isso, mas Léo Jardim passa muito mais confiança, muito mais segurança por cima, por baixo, para pegar a pênalti do que Kaique França. A comparação aí, o Léo Jardim é muito melhor do que Kaique França. Léo Jardim, se a gente for pegar os últimos 2 anos no Vasco, ele tá no top 4, top 5, talvez top 3 de melhores goleiros atuando no futebol brasileiro. Kaique França não tá nem no top 15, provavelmente. Então, ou top, tá nem no top 12. Acho que ele tá no top 15, talvez, sei lá, top 16. Que não é uma classificação tão ruim assim, tá? Bom, dupla de zaga, Lucas Freitas e João Vitor. O Sport tem com João Silva e Lucas Cunha. Eu não conheço esse Lucas Freitas, tá, gente? Sendo bem sincero, eu não posso nem trazer aqui a análise do Lucas Freitas se eu não conheço. João Vitor é aquele que já jogou no Benfica, já jogou no futebol europeu. Eu não sou, assim, eu acho que João Vitor foi muito mais mídia do que bola até o momento no Vasco, mas ok, a dupla de zaga em tese o Vasco vence. Nas laterais, a gente vai com Chico improvisado na lateral esquerda contra Lucas Piton. Piton é um lateral muito bom ofensivamente, tem um bom cruzamento, mas defensivamente é fraco. Acho que o Sport tem que explorar essa jogada de Piton quando ele avançar, que ele vai avançar o tempo todo, e pegar as costas dele, que o Vasco deixa muito espaço pelas duas laterais, principalmente pela de Piton. Até porque ele é mais um ala do que um lateral mesmo, porque o lateral tem que marcar bem, coisa que Piton não faz. Na dupla de volante, no caso, Hugo Moura e Tietê. Gosto muito de Hugo Moura, muito bom volante, boa capacidade física, boa qualidade técnica no passe também, bom jogador. Tietê também é outro bom jogador, cara. O Sport vai com a trinca ali de meio campo, né? Com Rivera, Duqueiroz e Sérgio Oliveira. O Vasco vai meio que com 2 volantes. De meio atacante vai ser Felipe Coutinho em comparação a Lucas Lima. Seria mais ou menos essa comparação, né? Felipe Coutinho, que ainda não é aquele Coutinho que a torcida do Vasco espera, mas nos últimos jogos foi bem, principalmente fora de casa contra o Melgar. E é tal negócio, né? A bola parada, a finalização de longa distância, média distância, é bom sempre ficar de olho que ele pode fazer um gol no Sport hoje. O Sport tem que ter uma boa proteção no meio campo. E eu acho que vai, e eu acho que tem. Com Rivera, com Duqueiroz e Sérgio Oliveira. Bom, na ponta direita, o Vasco vai atacar com Nuno Moreira e Lucas Piton. Aí você tem Hereda ali, ok, bom, tá fazendo bons jogos. Só que Lucas Lima é que vai ter que recompor. E aí você vai ter que desgastar Lucas Lima na recomposição. E quando for atacar o espaço, você não vai ter um ponta pela direita. Por isso que repito mais uma vez. Gosto do 4-1-4-1, gosto, mas não entraria com o Lucas Lima de ponta direita. Beleza que ele fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, mas o jogo era na ilha. Então, beleza, dá para se colocar um contexto ali. Fora de casa contra o Vasco, que você vai ter que estar todo momento recompondo na marcação. E vai ter que explorar aquele ataque ali no espaço aberto que vai ser deixado por Piton. Eu queria que tivesse um ponta ali, não meia. Enfim. E Barleta na ponta esquerda, que vai recompor ali para marcar Garré, para ajudar Chico ali na marcação, tá? Pablo e Verrete. Não tem comparação, o abismo é surreal. Verrete é muito mais centroavante do que Pablo. Até acho que com a bola no pé, Pablo é um pouco melhor, é melhor sim. Só que na bola aérea, Verrete é o melhor centroavante do mundo. E assim, é o que a gente já vem falando. As jogadas do Vasco, a maioria vão funcionar da mesma forma, tá, gente? Jogada em para-brisa, tal, jogada em um. Zagueiro, lateral, zagueiro, vai pro volante, tal. Mas todas as jogadas do Vasco, todo o balanço que o Vasco vai fazer é buscando a inversão de bola para Lucas Piton chegar com espaço próximo da grande área para cruzar bolas na área para Verrete. O jogo do Vasco é sempre esse. Só é pegar todos os gols que o Vasco fez ano passado, esse ano, pega o pacote geral, todo mundo já sabe o que é que o Sport tem que fazer para neutralizar o Vasco. Tira Piton da jogada e tira Verrete da jogada. O Vasco vai sofrer muito no jogo de hoje. A não ser que Coutinho esteja inspirado e ache finalização de fora da grande área. Mas tirando isso, tira Piton e tira Verrete, você tirou 75% das jogadas do Vasco. É mais ou menos por aí. Como é que o Sport vai conseguir prevenir aí, quanto a isso e tal? Aí é aguardar o que o Pepa vai fazer. Enfim, aguardar o jogo também. E óbvio que não é só questão de Pepa. O jogador está em campo lá, concentrado, marcando bem, Verrete. Porque às vezes você tá até bem posicionado, mas o zagueiro tá desatento no lance, desconcentrou no lance. É nesse lance que você vai se desconcentrar, é nesse lance que o Mangalha vai entrar e que o Verrete vai fazer um gol de cabeça. Então, de olho nele, concentração, foco o tempo todo. E me preocupa, né? Lucas Cunha na zaga de hoje é um terror, né? Então, torcer para que o Lucas Cunha faça um grande jogo e que neutralize Verrete.
Se eu fosse o Vasco, eu ia em cima dele e ficava toda hora nas costas de Lucas Cunha. Porque aí a chance de sair um gol é muito grande. João Silva passa mais segurança, né? Lógico. Enfim, rapaziada. Jogo difícil, temos que pontuar. Convicção que a gente vai pontuar, eu não tenho, não. Mas, torcer, né? Estamos de volta aqui mais tarde em live, pré-jogo no canal. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações também. Valeu, gente.